Por favor, pegue a palavra de Deus, continue de pé só mais um pouquinho. E abra a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Eu vou ler apenas o versículo 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 7. Achou? Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Se tiver, aproxime-se da pessoa para dividir com ela esta leitura. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Você reparou aqui, somente neste versículo, 3 vezes a palavra filisteus, porque eles eram muito temidos. Muito temidos. E você vai descobrir por que eles eram temidos desse jeito. Eu vou reler, preste atenção. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. 3 vezes a palavra filisteus num único versículo, porque eles aterrorizavam. A simples menção do nome filisteu já era para deixar as pessoas tremendo de medo. Você vai descobrir por que já já. E se você acha que isso não tem nada a ver com você, espere mais um pouco, porque tem tudo a ver com a sua vida, com a nossa vida. Preste atenção. Você sabe que quando aconteceu o dilúvio, Noé entrou na arca e ele tinha 3 filhos que eram casados. Um filho chamava-se Sem, outro chamava-se Cã e outro chamava-se Jafé. E todos nós somos descendentes deles, daqueles 3. E descendentes de Noé, que por sua vez, descende do primeiro casal que Deus colocou no mundo. Então, a Bíblia explica de uma maneira muito resumida a origem de vários povos, principalmente os povos conhecidos nos tempos bíblicos. E ali no livro de Gênesis, no capítulo 10, versículo 14, nós vamos encontrar a menção do nome filisteus. Você vê? Lá na origem, filisteus. Gênesis capítulo 10, versículo 14. E eu quero que você aprenda isso também, porque é importante. Está escrito o seguinte, ó. E a Patruzim e a Casluim, donde saíram os filisteus. Donde saíram os filisteus. Esse Casluim que a palavra está falando, ele era filho de um homem chamado Misraim, que era neto de Cã. Cã foi aquele filho que Noé amaldiçoou, porque o pai pela primeira vez se embriagou com o fruto da vide, A bebida estava fermentada e ele bebeu muito, ficou embriagado, despiu-se, e este Cã zombou do pai dele bêbado. Você vê? Cuidado, viu? Às vezes o teu pai bebe e você quer zombar, Cuidado. Este Cã foi amaldiçoado, então ele teve esse neto aí, que chamou-se Misraim. E esse Misraim, ele era pai dos egípcios, ele que deu origem aos egípcios. E esse Misraim que deu origem aos egípcios
gerou Casluim, de onde vêm os filisteus. Só uma linhazinha lá dizendo de onde vêm os filisteus. Por que que eles já estão mencionados no princípio da Bíblia com uma história tão antiga? Porque é um povo perigoso. Porque é um povo que vai trazer muitos problemas para o povo de Deus. Os filisteus, ninguém sabe direito para que parte do mundo eles foram, mas eles se especializaram em navegação. E eram chamados pelos egípcios de povos do mar, porque ninguém sabia de que terra que eles vinham. Sabiam que eles vinham do mar. E as crônicas egípcias, olha só, e não só a Bíblia, mas crônicas egípcias registram que esses povos do mar, os filisteus, tentaram invadir o Egito na época que houve guerra. E o faraó Ramsés III conseguiu expulsar os filisteus. E eles acabaram indo para o leste de Canaã, à beira-mar, onde hoje tem ali a faixa de Gaza em Israel. Aquilo antigamente era Canaã, e eles ficaram lá à beira-mar e continuaram com a fama de povos do mar. E assim eles se estabeleceram lá, também em Canaã, que mais tarde se tornaria Israel. Então, este povo filisteu, ele vai se espalhar por Canaã. E o primeiro salvo a ter de conviver e enfrentar esse povo perigoso foi Abraão. Abraão foi o primeiro a ter de conviver com os filisteus. E a convivência não é fácil, não. Vá comigo no livro de Gênesis, capítulo 21. Você precisa conhecer as características dos filisteus, porque esse povo não está extinto não, viu? Esse povo não está extinto. E esse povo filisteu faz oposição permanente aos salvos. Então olha aqui, Gênesis capítulo 21, versículo 25 diz assim: Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Este Abimeleque era o rei dos filisteus. E o que a gente vê aqui como primeira coisa? Que os filisteus tinham o costume de tomar à força o que não é deles. Os filisteus têm essa característica. Por isso que eles tentaram invadir o Egito naquela época e o faraó Ramsés III conseguiu expulsá-los. Eles gostam de tomar à força o que é dos outros. Veja aqui o versículo 32. Assim fizeram um concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. Fizeram lá um tratado de paz com Abraão. Abraão, através de juramento, prometeu que não iria atacá-los e vice-versa. E aí Abraão ficou peregrinando na terra dos filisteus. Veja aqui o versículo 34, ó. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. E vai sofrer, porque ele está cercado de filisteus. Abraão depois teve um filho chamado Isaque, que depois cresce, se casa, torna-se independente. Abraão morre e Isaque vai continuar a linhagem dos salvos. E Isaque é o segundo salvo a conviver com os filisteus. E vai descobrir mais características dos filisteus. Vamos aqui no capítulo 26 de Gênesis, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Isaque foi lá. E ele se estabelece em Gerar. Ninguém naquela época estava plantando porque não tinha chuva e não tinha nuvem. Isaque tinha uma boa quantidade de sementes e ele resolveu plantar pela fé, porque Deus prometeu que iria abençoá-lo ali naquela terra. E ele plantou pela fé, desde o versículo 12.
E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Essa é outra característica dos filisteus, eles são invejosos. Isaque passou a ser o motivo da cobiça e da inveja dos filisteus. E por que os filisteus tinham inveja de Isaque? Porque Isaque, ao contrário deles, foi, plantou e colheu 100 vezes mais, ficou 100 vezes mais rico. E eles não plantaram, obviamente não colheram nada e ficaram com inveja. A pessoa, quando é invejosa, ela quer tomar o que não é dela. Ela quer ter aquilo que não tem o direito de ter. Então Isaque passou a ser invejado pelos filisteus. Eles são invejosos. Vai prestando atenção nisso. À medida que eu for descrevendo para você os filisteus, você já vai identificando quais são os teus filisteus. Alguém quer tomar o que é teu à força? Há pessoas te invejando porque Deus te abençoa? São os teus filisteus. Vai ouvindo. Isaque, convivendo lá com os filisteus em Gerar, vai descobrir que os filisteus são exterminadores de riquezas. Eles gostam de destruir patrimônios, carreiras, reputações. São os filisteus. Olha o que diz aqui o versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Minha gente, naquela parte do mundo onde não chove, água vale mais do que um tesouro, do que uma tonelada de ouro. E Isaque tinha poços com água. Os filisteus invejosos, eles quiseram exterminar a riqueza de Isaque. Ele consegue colher 100 vezes mais porque ele tem água. Vamos entulhar seus poços para que ele não colha mais. Veja, eles estão exterminando um bem que não tem dinheiro que pague. Quando alguém te persegue por inveja, quer tomar o que é seu e não consegue, a pessoa quer destruir o que você tem. Quer o teu lugar, quer a pessoa com quem você se casou, quer o teu emprego, quer a tua casa, quer o teu dinheiro, quer o teu prestígio, quer a tua honra, quer a tua felicidade. E se a pessoa não consegue, ela vai fazer de tudo para você perder o que tem, ser destruído. Está identificando os teus filisteus aí? E outra coisa que Isaque vai descobrir: os filisteus são facciosos, isto é, gostam de divisão. Eles não gostam de unidade, eles são facciosos. Eles têm inveja e eles querem divisão. Escute, vou ler aqui o versículo 16. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, sai de perto da gente, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. São facciosos, gostam de dividir. Outra característica dos filisteus: eles são roubadores. Versículo 19. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Quer dizer, está reclamando um direito que não é deles. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou-se o seu nome Sitna.
E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Isaque, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Os teus filisteus podem querer tomar o que você tem, podem ter inveja do que você tem, eles podem entulhar os teus poços, eles podem pedir para você: suma daqui, eles podem fazer de tudo para te destruir, mas Deus está te dizendo neste momento: não tenha medo deles, porque eu sou o Senhor teu Deus, e eu estou contigo para te livrar, te abençoando eu, quem impedirá? Se Deus é contigo, como que o inferno, ou os invejosos, ou os perseguidores, ou os facciosos podem te destruir? Se o dono de toda a terra está contigo, Ele está contigo por onde quer que andares. E eu quero que você dê um glória a este Deus que sempre te guarda e te protege de todos os filisteus. Ninguém poderá te destruir. Entopem teu poço aqui, pode abrir outro ali que Deus vai te abençoar e você vai achar água. Tentam roubar tua riqueza, tentam te destruir, fizeram um complô para você ser mandado embora, estão querendo tirar você de uma sociedade, estão querendo destruir a tua felicidade. Nenhum filisteu tem poder para fazer isso. Se Deus fizer esta declaração: eu sou contigo por onde quer que andares. Agora atenção, Deus só fala isso, eu sou contigo, se você é servo, serva de Deus. Se você faz o que agrada a este Deus. Mas deixe-me te mostrar outras características dos filisteus. Eles são belicosos. Quando o povo de Israel saiu do Egito, liderado por Moisés, eles estavam em direção à terra prometida. Deus sabia que aquele povo que foi liberto do Egito, até ontem era escravo, não sabia nem segurar uma espada, não tinha nem armas para guerrear. Deus não iria colocar aquele povo desarmado para lutar contra os filisteus, e os filisteus estavam no caminho do povo de Deus. Veja o que o próprio Deus vai fazer. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Deus sabia que aquele povo filisteu era belicoso, gostava de guerra. Iriam partir para a guerra sem motivo contra Israel. O caminho mais perto era pela terra dos filisteus. Mas Deus falou: vamos fazer um outro caminho, porque esse exército de Israel ainda não sabe guerrear. E eu não quero que um só morra pela espada dos filisteus. E não quero que eles, vendo aquele povo guerreiro, fiquem com medo e queiram voltar para o Egito. Então Deus levou eles por outro caminho. Deus tem poder para subjugar qualquer exército e destruir qualquer inimigo, mas Deus muitas vezes usa uma estratégia. Deus dá uma volta, amém? Não é porque Deus é contigo que você vai querer bater de frente com todo mundo. Tem que ter sabedoria.
Amém? Ah, Deus é comigo, então eu vou bater de frente com o meu chefe. Vai devagar. Vai devagar, tem que ter estratégia. Dá a volta, que nem Deus está ensinando aqui o povo de Israel. E veja só, os filisteus, eles são corruptores. Vamos olhar isso? Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 4. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 4. Sansão tinha conhecido a Dalila, se afeiçoou àquela mulher e casou com ela. Então os filisteus vão chegar para Dalila para corrompê-la. Juízes capítulo 16, versículo 4 diz assim: e depois disto aconteceu que se afeiçoou Sansão a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Cada um de nós, Dalila, vai te dar 1.100 moedas se você conseguir convencer o seu marido a revelar qual é o segredo da sua grande força, para que a gente consiga dominá-lo. Toda pessoa que se vale de corrupção, ela usa a estratégia dos filisteus. Porque o filisteu, ele suborna, ele engana, ele corrompe, eles são corruptores. Você não se junte com essa gente. Toda pessoa que vier com proposta de corrupção para você, foge. Pessoa que te propõe um negócio escuso, mas que vai levar uma vantagem financeira, saia fora, porque isso é característica dos filisteus. E outra característica deles é que eles são invasores e saqueadores. No tempo de Samuel, havia um homem chamado Samá, e eu quero que você vá comigo lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 23. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, nós vamos no versículo 11. Tinha um homem chamado Samá, que estava plantando lentilhas. Era um campo de lentilhas. E os filisteus aparecem lá no alto da montanha, numa quantidade numerosa, e eles vêm para tomar o campo de lentilhas, porque os filisteus querem colher sem plantar. Toda pessoa que quer colher sem plantar, com certeza é descendente dos filisteus. Então os filisteus estão descendo para atacar e roubar aquele campo de lentilhas, saquear aquele campo, invadir aquele campo. São invasores. Olha o que diz aqui a palavra. E depois deles, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Lógico, o povo tinha medo deles. Samá, pois, se colocou no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Samá sozinho enfrentou os filisteus e Deus operou um grande livramento. Samá disse: esse campo de lentilha é meu. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Se Deus te deu, você só pode abrir mão se Deus falar pode dar. Às vezes Deus fala para a gente dar mesmo, a gente dá. Mas se Deus deu e alguém está querendo tomar, alguém que não tem o direito de tomar, você tem que resistir ao filisteu, porque eles são invasores e roubadores, são saqueadores. E outra coisa, são gigantes e maus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Está escrito assim:
E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, que era gigante, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Vai vendo as características do filisteu. Nós não estamos falando só de pessoas físicas, estamos falando também de filisteus espirituais. Você está identificando? E os filisteus são agoureiros, torcem para tudo dar errado, vivem lançando maldições. Livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 6. Isaías capítulo 2, versículo 6. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus. São agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Nós não podemos ter essa prática de agouro, mau agouro e maldições. E temos de nos afastar de pessoas que são assim, porque são descendentes de filisteus, são agoureiros, torcem sempre para o pior acontecer, e eles são devoradores. Vai identificando, eles são devoradores. Isaías capítulo 9, versículo 12. Pela frente virão os sírios, e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. Eu te falei que os filisteus não são apenas pessoas físicas, mas também pessoas espirituais. São devoradores. Para a gente já ir terminando, esta palavra, olha aqui, ó, preste atenção nisso. Os filisteus são perigosíssimos, mas você só vai cair na mão deles se aborrecer, se desagradar a Deus. Livro de Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Se você fizer o que é mal aos olhos do Senhor, Deus não pode dizer: eu sou contigo por onde quer que andares. Se você fizer o que é mal aos olhos do Senhor, Deus vai te entregar nas mãos dos filisteus. Criaturas físicas e criaturas espirituais, com todas essas características